Projeto Escola Socioemocional. Sendo o Adaga um aplicativo, as pessoas estão livres para usar o Adaga da forma que desejarem. Compreendam sempre que o Adaga, ele encontra as emoções humanas de acordo com as descrições que a pessoa insere no Adaga e através desta descrição também pode sugerir alguns transtornos mentais. Mas houve necessidades de como que a escola poderia avançar, como que o professor poderia compreender melhor o Adaga e como que ele poderia aplicar o Adaga. É uma forma interessante porque ele não precisa criar a estrutura da aplicação do Adaga, não. O projeto ele já apresenta condições para que seja seguido e seja apresentado o projeto socioemocional. Isso aqui é interessante. Então, nesse vídeo, haverá um breve relato sobre esse projeto, EC. Fundamentos do projeto. Primeiramente, o Adaga, ele é um aplicativo que encontra as emoções humanas de acordo com a descrição que a pessoa faz. Essa descrição, ela tem que ser apresentada com quanto mais detalhes, melhor para que haja o processamento dentro do Adaga. Mas vamos imaginar que as emoções encontradas, nesse caso, escola socioemocional, a curiosidade, a criatividade, a satisfação, o prazer, a amizade e entre outros. Então, essas emoções positivas formam uma cadeia. E essa cadeia deve ser fortalecida, porque o aluno precisa ser curioso, ele precisa ser criativo, ele precisa ter satisfação em seu aprendizado, ele tem que ter prazer de conviver com o professor e tem que fortalecer as suas amizades, porque a partir do momento que ele consegue explicar algo para um amigo e esse amigo tem prazer em ouvi-lo, ele vai aprender mais. Isso é uma forma interessante de aprendizado. Essa cadeia de emoções positivas, elas têm que ser fortalecidas e elas estão correlacionadas com as competências socioemocionais, ou seja, as suas habilidades socioemocionais. Ainda se falando dessa descrição, ele pode sugerir possíveis transtornos mentais. Toda descrição, ele vai sugerir possíveis transtornos mentais, porque o Adaga busca similaridades entre as bibliotecas que existem definindo determinados transtornos mentais. Então é dessa forma que ele vai fazer a apresentação. Valores do Adaga. O Adaga ele está focado sobre 3 valores principais: diálogo, compreensão e ação. Cada um desses valores ele possui as suas partículas elementares. E cada vértice desse triângulo ele sustenta um determinado valor. Então, acontece isso para o diálogo, acontece isso para a compreensão, acontece isso para a ação. Existe uma mídia falando somente sobre os valores do Adaga. O Adaga, no projeto EC, Escola Socioemocional, ele não está se referindo somente aos alunos. Ele também refere-se ao capital humano de determinada unidade escolar. Então, tem a sua missão, os seus valores e visão. Esses 3 itens eles têm que estar associados às competências socioemocionais. E com isso é necessário encontrar as emoções que as valorizam, que as fortalecem, para se criar essa cadeia de emoções positivas. Sendo assim, então é necessário compreender o conteúdo das habilidades socioemocionais, os funcionários da determinada unidade escolar. É necessário que eles compreendam, que esse capital humano compreenda o crescimento da empresa. O crescimento da empresa não está associado somente ao proprietário ficar mais rico, está associado à permanência do funcionário, aos novos cargos que ele pode, ao aprendizado desse capital humano. Ele tem que estar habilitado a compreender que existe uma revolução 4.0, que vai existir uma disrupção e onde o professor está inserido no contexto dessa evolução tecnológica e onde que a empresa também se encontra isso, para onde que a empresa vai estar caminhando, ela está acompanhando isso, eu tenho futuro nessa empresa, nessa escola, então tudo isso tem que ser discutido, tem que ser apresentado através de um diálogo para esse capital humano. É necessário realmente que o capital humano seja direcionado a novos aprendizados. Então, hoje, muitos professores eles não buscam especializações e novos aprendizados, mas é importante que ele busque, por exemplo, todo professor poderia estar falando uma segunda língua, o inglês, e conversar com o aluno numa segunda língua. Mas por que ele faria isso? Isso vai melhorar
a atuação do professor dentro da empresa, então tem que ser apresentado de uma forma que ele possa compreender essa visão da empresa. Então, a família desse professor, a escola pode fazer alguma coisa para a família? Esse professor não está tão produtivo porque está acontecendo alguma coisa com a família, está acontecendo alguma coisa com os seus amigos? O que está afligindo esse professor ao ponto de a produtividade dele não estar como antes? Falando agora um pouco do aluno. O aluno, ele está produzindo o suficiente? Ele está tendo o aprendizado realmente que ele tinha anteriormente? O que está acontecendo com esse aluno? Então, o projeto ele vem justamente para poder pontualizar esses itens. Objetivos do projeto EC. Um dos objetivos é a saúde mental perfeita. É encontrar uma forma de estar caminhando sempre em direção à saúde mental perfeita. E quem são essas pessoas que vão estar caminhando para isso? O colaborador, o funcionário, o professor, a família desses funcionários. E este funcionário, esse professor, ele também tem que, através de alguma dinâmica através de conhecer melhor as emoções humanas, ele levar isso aos alunos. Então o aluno também precisa estar direcionado à saúde mental perfeita, a encontrar a saúde mental perfeita. Sendo assim, se busca uma escola saudável. Somente financeiramente saudável. A escola saudável são as relações interpessoais entre as pessoas que estão envolvidas com o aprendizado ou com a estrutura do funcionamento de determinada escola. Essas pessoas têm que ter a ambição de que uma empresa forte ela é duradoura, então ele pode usufruir dessa estabilidade desta empresa. Então hoje, por exemplo, os filhos de funcionários, eles têm bolsas integrais ou desconto de bolsas para que os filhos estudem lá. Mas às vezes só isso não é o suficiente, porque isso é uma regra, é uma lei. Mas o que a empresa pode fazer a mais para esses funcionários, para que eles permaneçam e busquem mais conhecimento e apliquem diretamente aos alunos? É necessário buscar sempre o conhecimento em diversas áreas, mas é importante contextualizar este conhecimento. Não se pode pensar nas áreas, o projeto esse propõe isso, não pode pensar nas diversas áreas só aprendendo como disciplinas. Então, uma disciplina de matemática, uma disciplina de português, não. O projeto EC, ele propõe se pensar de uma forma transdisciplinar. É necessário estar no campo da ciência, é necessário ter aquela mente do futuro, tem uma mídia específica que fala sobre essa inteligência emocional para que se possa trabalhar com esses alunos e também com os seus funcionários. É necessário buscar fenomenologia das emoções para que o professor possa se aproximar, olhar para o aluno e compreender que existe algum anseio, que existe algo que está afligindo esse aluno, e aí direcionar ele para o departamentos competentes ou ele mesmo tomar uma decisão de fazer algo para que esse aluno possa se aproximar do conhecimento que ele propõe. E ele vai aprender com mais prazer. Tudo isso está associado com esse processo de aprendizagem, essa parte da fenomenologia, porque está associado, a base de estudos para esse processo de aprendizado é Merleau-Ponty. O projeto EC propõe algumas estratégias para que se possa trabalhar, primeiramente, com o capital humano. O capital humano precisa estar inserido no projeto, precisa compreender o projeto para que ele possa executar de uma forma muito mais prazerosa e confiável ao aluno. Isso vai acontecer através de treinamentos. Esses treinamentos eles vão gerar uma confiabilidade entre o professor e o projeto EC. Esses treinamentos e essa confiabilidade ela irá surgir através do diálogo, que é um dos valores do projeto, um dos valores do Adaga. Através desse diálogo será gerado perfis, porque essas informações elas são inseridas no Adaga, determinadas emoções relacionadas às descrições dos professores que eles farão no aplicativo Adaga. Após a identificação desses perfis, haverá um processo de aprendizado, que seria a análise desses perfis
e como que o professor poderá atuar pontualmente com seus alunos em sala de aula. Com isso, pode surgir a necessidade de especialização. Então, uma das estratégias será sugerir também aos professores buscar determinadas especializações. Claro, com a empresa, a escola, pode ser necessário que alguns professores eles busquem essa especialização para trabalhar melhor essas habilidades socioemocionais e essas competências. O projeto EC ele propõe dinâmicas através das artes cênicas, de palestras, treinamentos, como já foi citado, profissões. Então é necessário compreender que está havendo uma revolução 4.0, está havendo uma disrupção e a escola está inserida nesse contexto. Tanto o professor quanto o aluno precisa compreender que o futuro está associado a essa revolução tecnológica. Muitos empregos estão sumindo, muitos outros empregos estão surgindo. E para onde está caminhando todo esse contexto do aprendizado? O aluno vai falar em público. Ele tem que fazer boas apresentações utilizando a ferramenta do PowerPoint. Elas têm que ser profissionais e ele tem que estar à frente da sala de aula para poder apresentar esse trabalho. Com isso, ele vai obter mais aprendizado e vai ser despertado uma expertise. E essa expertise não pode ser somente ligada à disciplina. Ela tem que ser transdisciplinar, ela tem que ir para o campo das ciências, porque no campo das ciências, todas as ciências se conversam, elas dependem uma da outra para que se apresente determinados resultados. Quais são as componentes que estão associadas ao projeto EC? Bom, o aplicativo Adaga, livros de tecnologia, livros de motivação, entre outros livros, vídeos como esse que são gravados, diversos vídeos, podcasts que são os áudios dos próprios vídeos, mais áudios específicos, rede social, tecnologia, cursos EAD, todas estas são algumas componentes que o projeto irá apresentar durante um determinado tempo para que os funcionários e os alunos possam compreender a estrutura do projeto. Implantação. Primeiro passo é a aceitação do projeto EC pela unidade escolar. Depois nós vamos para a parte da implantação, que será através de um diálogo entre a escola e a área, porque necessariamente o projeto não precisa de imediato ser direcionado a toda a escola. Ele pode ser em determinado grupo, determinada série. Então o projeto vai ser implantado no fundamental. Eu posso até particionar o ensino fundamental. O fundamental, eu vou apresentar só o Fundamental 1 de uma forma do primeiro ao terceiro ano, quarto e quinto de uma outra forma, depois o Fund 2. Então, ele não é, pelo contrário, o projeto EC ele é dinâmico. Ele é um organismo, é como se fosse um organismo que ele vai se incorporando de acordo com o ambiente, com a necessidade que a unidade escolar apresenta. O projeto EC ele sugere diversas formações aos professores, aos alunos, através de treinamentos, cursos. É necessário utilizar as componentes para que o projeto possa ter uma característica única, embora ele seja dinâmico, mas é necessária a identificação do projeto na unidade escolar. Sempre haverá acompanhamento e avaliações sobre o desenvolvimento do aluno, se a família está, se estão utilizando essas informações no seu dia a dia. Então, sugeriu transtornos mentais, é necessário buscar especialistas. Então, todas essas informações vão estar contextualizadas e apresentadas na época da implantação. Com isso, para se apresentar os determinados relatórios, né, são criadas algumas métricas. Então, as métricas estão relacionadas ao projeto EC despertou alguns talentos, despertou algum empreendedor, tem alunos, tem professores, funcionários. Através do projeto, ele conseguiu perceber que ele tem uma expertise para ser empreendedor. O processo de aprendizado ele é colaborativo, ele é de cooperação, ele é organizado. Então, são métricas importantes a ser discutidas durante o projeto e apresentadas durante o projeto. Conclusão. Então, o dispositivo Adaga, ele é a base do projeto Escola Socioemocional, porque ele apresenta as emoções através da descrição, ele sugere possíveis transtornos mentais e o objetivo do Adaga é sempre a saúde mental.
perfeita, tanto dos funcionários e professores quanto dos alunos. O projeto EC tem uma fase de implantação, que é através do diálogo com a escola para ser implantado. O projeto EC tem a parte da inclusão digital, porque tem livros de tecnologia, livros de games, livros de informática, que a escola pode estar utilizando, onde os integrantes do projeto, eles treinam os professores a ministrarem essas aulas. Com isso, a tomada de decisão da unidade escolar é sempre fazer com que o aluno seja mais fidedigno, tenha prazer em estar em determinada unidade escolar.